uma análise da primeira fase da Grécia. Então vamos pegar não a Grécia um todo, mas até as 3 primeiras fases da Grécia para a gente organizar aqui. Então quando nós falamos em Grécia, na realidade nós estamos falando num lugar que é um conjunto de penínsulas, ilhas e uma parte continental. Mas na verdade, quando começou a história da Grécia, começou aonde? Começou em Creta. Então o início da história da Grécia, que é chamado período pré-homérico, que é o início da formação, vem em Creta. Então em Creta começou a desenvolver a escrita, a organização, a talassocracia. O que é talassocracia? Essa expansão, esse domínio no mar. Então aqui, quando inicia, sempre inicia com a agricultura e criação de animais. Por quê? Toda a sociedade precisa primeiro sobreviver e se alimentar. Quem comanda? Na verdade são clãs, são famílias. Então é o pater, é o mais velho, é o pai, é o responsável por. É ele quem administra. Então é uma sociedade cretense, que também você pode chamar de sociedade minoica. Por quê? Porque aqui é onde você tem a lenda do Minotauro. Então é aqui onde acontece a lenda do Minotauro, cuja capital era Knossos, e aqui vai acontecer então o início da história da Grécia, que todas as explicações vêm com muita mitologia. Então vamos analisar? Período pré-homérico, primeiro período. Começo com Creta, uma sociedade de base agrícola, clãs, famílias, e nessa estrutura de clãs, famílias, eu tenho a mitologia, as lendas. E aí o que vai acontecendo? Ela vai atraindo outros. Primeiro que ela atrai micenas, então nós chamamos de sociedade creto-micênica. Depois ela vai atraindo outros povos indo-europeus, aqueus, jônios, eólios. Então estou misturando Creta, Micenas, que está aqui Micenas, aí você vai vir com aqueus, jônios e eólios, e por último nós temos o mais forte deles, o mais violento, que são os dórios. Quando os dórios invadem, eles por serem os mais militares, porque dório é o que nós chamamos de espartano. Ele vem, domina Micenas, domina tudo e provoca as chamadas diásporas. Então, essa região aqui vai passar por um processo que é chamado de pré-homérico, começando primeiro em Creta. Aqui nós temos a localização de Creta, conhecida pela lenda do Minotauro, com a história do labirinto, né? Quando você tem aí a destruição dele, então a vista atual de Creta, aí nós vamos misturando. Quando nós misturamos e os dórios vão chegando, ele vai provocar a primeira diáspora. O que é diáspora? Dispersão. Quando você faz essa dispersão, eu saio daqui, dessa região, que é onde estão os dórios, Península do Peloponeso, onde tinha Micenas, e ele provoca a primeira diáspora. A diáspora vai fazer a dispersão, ocupar outros lugares. Ocupando outros lugares, ele vem para essa área aqui chamada Ásia Menor, que a gente conhece com o nome de Turquia. Nessa Ásia Menor tinha uma cidade que era muito desenvolvida, chamava Ilion, que você conhece com o nome de Troia. Aqui ela controlava todo o comércio, principalmente no Mar Negro, e era extremamente poderosa. O que acontece aqui? Para expandir as colônias nessa região, nós vamos enfrentar agora no período chamado de Homérico. Por que você passa depois das diásporas a chamar de Homérico? Porque é o período em que eu tenho Homero, que é o escritor de Ilíada e Odisseia, que conta exatamente sobre a guerra de Troia. E ele conta como eram as características dessa Grécia. Uma sociedade maior, ainda de base familiar, mas já com comunidades maiores, comunidades gentílicas, familiares, comandadas ainda pelo pai, pelo mais velho, que vai se fortalecendo, só que agora já expandindo o seu comércio. Nesse período, que é chamado período homérico, a principal característica é a guerra de Troia. Então aqui você tem as muralhas do que foi a cidade de Troia,
destruída algumas vezes, como mostram os restos arqueológicos, por ser um centro importante de comércio que levava, né, para o Mar Negro, famoso pela história do cavalo de Troia, do presente de grego. Aí a partir daí a Grécia vai dominar essa região chamada Ásia Menor, tá vendo aqui? Então fez a diáspora, trouxe para a Ásia Menor, vence Troia, que era a passagem que caminhava para o Mar Negro, e aí você tem as características do período homérico. Quais são? Agrícola, comunidades gentílicas, já estabelecendo uma área maior, então já não estou mais só em Creta. Então as características ainda do período homérico são mitológica, agrária, de base familiar. Porque a Grécia, ela não vai ter facilidade para formar um império. Por quê? Porque a geografia, litoral recortado, montanhoso, formou o quê? Polis, cidades, estados, autônomas e independentes. Só que essas cidades, elas não foram surgindo rapidamente. Primeiro surge como um clã, uma família, vão acontecendo as diásporas, ela vai crescendo, se transforma em comunidades gentílicas, e de comunidade você vai passar para a segunda diáspora, que é justamente o crescimento natural da população. E com esse crescimento, essa sociedade de característica principalmente dos mares, porque ela está toda localizada no Egeu, Mar Negro, cai tudo aqui no Mar Mediterrâneo. Então essa sociedade, com o crescimento da população, vai acabar formando cidades-estado e um modo de produção escravista. O que é isso? Eu tenho uma geografia que não vai favorecer a agricultura quando a população crescer muito. Então o que vai favorecer? A formação de polis, cidades-estado, com o seu próprio governo, a sua própria característica. Aí nós vamos destacar as duas principais: Esparta, que é dos dórios, e Atenas. Mas nós vamos ter muitas cidades sendo formadas aqui. E qual é o modo de produção? Não tem mais nada a ver com aquele antigo que a gente estava vendo, que é o asiático, aquele do Oriente. Aqui é um modo de produção escravista. Como assim? Comércio, cidades, uso de moeda e mão de obra escrava. Quando começou, era só escravo por dívida, aqui dentro mesmo. Agora vai expandir, vai tomar conta de toda essa região, tá vendo aqui, ó, Ásia Menor, Magna Grécia, que é essa pontinha de vai virar Roma depois. Então expandiu, levou o seu comércio para o Mar Negro. Então agora ele já vai capturando outros, vem os prisioneiros e já vem o escravo. O escravismo é a mão de obra principal que vai formar aqui. Esparta, de características militares, e Atenas, por conta do comércio, de características culturais, como a gente depois vê na sequência. Porque a hora que eu formo as cidades, eu formo o período arcaico. Cada cidade dessa que vai sendo formada, ela vai ter a sua acrópole, que é a sua construção na parte mais alta, como a gente vê aqui em Atenas, com as suas colunas. Não, quando eu tenho essas estátuas, eu tenho cariátides, né? Não são colunas, mas forma aqui na parte mais alta o palácio. Então você tem nessa acrópole a formação das cidades, chamado então o período arcaico, por volta do século VIII, aonde agora não dá mais para o pai mandar. Eu preciso de um grupo, os eupátridas, os filhos do páter, os bem-nascidos, que vão montar assembleias nessas cidades e vão governar. A maioria governada por regime oligárquicos, porque é um grupo. Esse grupo, quem? Eupátridas. Quem são esses? Os donos de terras que vão passar a organizar. Normalmente eles escolhem um rei chamado Basileu para poder administrar. Só em Esparta que nós vamos ver que aí ele vai preferir ser chamado de espartano, mas aí na sequência a gente vai falar só de Esparta, Atenas, as suas diferenças e a queda da Grécia.